Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho do sábado do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Chico. Como sempre, iniciamos com a oração ensinada pelo Mestre Jesus. Convidamos a todos para que fechem os olhos, deixem lá fora todos os problemas, todas as alegrias e vamos nos fixar na oração do Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Então, em 1862, em Paris, o Espírito Lázaro deu uma mensagem, deu uma instrução. E ele disse o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o que será que ele estava querendo dizer? Vamos entender um pouquinho melhor essa afirmativa dele? Então, primeiramente, nós temos que nos lembrar que nós evoluímos lentamente, através de muitas reencarnações. Nenhum espírito é criado perfeito por Deus. Todos evoluímos por nosso próprio esforço. Trata-se de um processo caracterizado por lentas e contínuas conquistas do ser, vencendo etapas, todas elas necessárias e igualmente importantes, pois constituirão a base das seguintes. Então nós vamos evoluindo devagarzinho, conquistando etapa a etapa a nossa evolução. E uma etapa serve de base para outra, não tem jeito de pular etapas. No livro Joana, a psicografia é minha e o autor espiritual é o Espírito Lucien, ele coloca da seguinte maneira: que Deus criou o princípio ou elemento que seja material e o princípio ou elemento que seja inteligente. Então, criação do lado material e do lado inteligente. E o que acontece? Esses dois princípios, eles têm que evoluir juntos. Não tem jeito de o corpo evoluir sem a inteligência, a parte inteligente evoluir e vice-versa. Então nós temos que entender evolução com a noção de que ambos os elementos evoluem em conjunto. Conforme o ser vai evoluindo, o corpo físico dele vai também se tornando cada vez mais perfeito. Basta que vocês lembrem lá do homem das cavernas, como é que era o corpo físico dele e como é que é o nosso corpo físico, como é que era a inteligência dele e como é que é a nossa inteligência agora. Então, os princípios inteligentes, que tem uma evolução bem pequenininha, bem restrita, eles comandarão a formação e atuação de corpos físicos simples. Tem lógica isso, Se um princípio inteligente, ele é muito simples, ele não vai poder formar um corpo complexo. À medida que vai se processando a evolução, os corpos vão se tornando cada vez mais complexos, acompanhando a evolução espiritual. Então, o princípio inteligente criado por Deus, muito simples, vai evoluir.
Lembra daquele pedacinho que nós estudamos, que Deus criou o princípio inteligente? Simples, nós somos criados simples e ignorantes? É esse pedacinho ali que a gente se reporta. E aí, vai passando, esse princípio inteligente vai passando das formas mais primitivas de vida por todos os reinos, até que ele vai chegar no reino animal, que é onde depois ele passa para o reino hominal. Então, e depois do reino hominal, o que será que há? Há o reino angelical, quando os espíritos são puros e os corpos deles acompanham essa evolução. Então não haverá nem mais necessidade de reencarnação para evoluir. Então vamos entender, né? Vamos pensar nesse princípio e nas estruturas minerais, depois nas vegetais, nas animais. E durante esse milenário estágio, o princípio inteligente irá evoluindo, tornando-se portador de reflexos e automatismos imprescindíveis à sustentação do reino humano. Então, todo esse princípio vai evoluindo para que um dia ele possa chegar à qualidade, à etapa de homem, de ser humano, certo? O que caracteriza o ser humano? Desenvolvimento da razão, dos sentimentos e do intelecto. Se você pegar um animal, por exemplo, ele tem os instintos, mas ele não tem a razão como o ser humano tem. O ser humano é capaz de olhar hoje, o passado, o presente e falar, não, vai acontecer isso lá na frente. Isso é característica do ser humano. Então, ele alcançou essa fase evolutiva. Então, nos seres primitivos, esse princípio inteligente foi se elaborando pouco a pouco, até que ele se individualizou. Quer dizer, ele chegou num estágio em que nós o denominamos de espírito. Então, o espírito, ele é individualizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu morrer amanhã, eu vou levar para o mundo espiritual tudo aquilo que eu já conquistei nessa encarnação. E nas encarnações anteriores, eu sou um indivíduo, eu estou individualizada. Eu tenho o acervo das minhas conquistas. Então, pense um pouquinho, gente. Isso daí é um processo longo. Imagine um homem das cavernas, por exemplo. Como que era a vida deles? Então vamos focar naquele momento em que o princípio inteligente se individualizou e chegou no reino nominal, lá no homem da caverna. Quando o espírito Lázaro fala no ponto de partida o homem não tem senão instintos, aí a gente pode perguntar, mas escuta, e o que seriam esses instintos? Inquiridos por Kardec, Kardec perguntou isso para os espíritos, porque ele queria saber por que estava falando aquilo. E os espíritos responderam para Kardec que os instintos poderiam ser considerados uma espécie de inteligência não racional, pelas quais os seres proveriam suas necessidades. Complementaram, os espíritos complementaram, mencionando que os instintos podem se aliar à inteligência e eles vão existir sempre em nós, apesar de nós os ignorarmos muitas vezes. Então, os animais são dirigidos primordialmente pelos instintos, que são uma inteligência rudimentar. A fêmea lá no meio da mata, na hora de parir, de ter a prole dela, ela não tem um veterinário para acudir, ela não tem um ser humano para ir lá acudir, mas ela não dá conta do recado? Ela dá. Quem será que ensinou a ela como é que ela deveria cortar com os dentes o cordão umbilical? Quem ensinou? Faz parte dos instintos. Quem ensinou como é que ela deve caçar? Como é que ela deve alimentar os filhotes? Qual foi o livro ou a internet
a que ela recorreu para educar os filhotes para que eles sobrevivessem. Não tinha isso para ela, mas tinha para aquela fêmea animal uma coisa, os instintos, gente. Nós temos instintos, mas como nós não usamos numa quantidade, como o animal usa bastante, eles ficam meio atrofiados, né? Eles ficam meio parados, né? Ficam enferrujados, né? É uma boa palavra, eles ficam enferrujados, porque nós não estamos habituados a usá-los continuamente. Quando surgiram os primeiros humanos no planeta, havia a predominância do instinto. Ou então eles não sobreviveriam. Como é que eles iam sobreviver? Imagine uma mulher lá das cavernas, não tinha ginecologista, não tinha pediatra, não tinha maternidade, tesoura não tinha, enxoval do bebê não tinha. Mas e ela não se virava? Como que ela se virava? Pelos instintos que ela tinha, certo? E ela fazia tudo direitinho. Hoje, se uma de nós, grávida, cair numa mata e precisar fazer, pode ter certeza que a gente vai se virar. Por quê? Porque os instintos estão guardados dentro de nós. Então, no começo, gente, toda a sexualidade, ou seja, toda a expressão de energia ou força sexual dos seres humanos, seria considerada como somatório dos instintos. Então, era a excitação fisiológica, promovida pelos hormônios, certo? E incitando aos atos físicos. O hormônio dizia para ele que tinha que transar. Por quê? Porque a primeira regra lá era a preservação da espécie. E aí a inteligência ainda não era muito grande, né? Era rudimentar. E o livre-arbítrio era precário ainda. Então, como é que o homem primitivo selecionava a companheira? Ele olhava e falava, aquela lá é bonitinha, ia lá, dava uma paulada com a clava na cabeça dela, puxava para os cabelos lá para dentro da caverna e perpetuava a espécie. Por quê? O que comandava eram os instintos. Então, gente, esse processo de aperfeiçoamento demorou milhões e milhões de anos. E aos poucos o ser humano foi se despojando do seu egocentrismo. Quer dizer, no começo ele só pensava nele, era ele, olhava para o próprio umbigo, mais nada. Quando ele se tornou mais avançado, mas ainda corrompido, ele começou a ter sensações. Então, o meio ambiente começou a influenciar. Porque aquela mocinha que ele olhou lá, que ele achou bonitinha, tinha uma mãe, tinha um pai, né? Ela vivia, às vezes, numa outra comunidade. E ele passou a selecionar, a se relacionar sexualmente, não só pela necessidade de aumentar a população do seu grupo. Ele também começou, né, a ver que eu tinha prazer no negócio, que ele tinha que escolher alguém que lhe desse prazer, já não servia qualquer uma. Ele não saía dando uma porretada de clava na cabeça de alguém arrastando. Ele escolhia, não, eu quero aquela lá, não, essa aqui não, acho que aquela lá vai dar uns filhotinhos mais bonitinhos, os filhos mais bonitinhos para mim, aquela lá vai me agradar mais. Vocês percebem como é que se dá a evolução? Influência do meio ambiente e influência do próprio ser, porque ele vai evoluindo. Quando ele se torna mais instruído e purificado, aí ele tem sentimentos. No começo ele tinha instinto, então ele estava bem próximo do ponto de partida. Depois ele teve que vencer os instintos em proveito dos seus sentimentos. E ele precisava aperfeiçoar esses sentimentos, suplantando os apelos da matéria. Daí não bastava só o prazer, tinha que ter aquilo que a gente chama de amor. Então, os instintos representam os embriões do sentimento, trazem consigo o progresso, da mesma maneira que se a gente tinha uma sementinha,
pode gerar uma árvore enorme. Olha, os seres que ainda são menos adiantados são aqueles que vão se libertando pouco a pouco, mas ainda permanecem escravizados aos instintos. A gente tem isso ainda na nossa sociedade. De vez em quando a gente se pergunta, mas essa pessoa não ama? É só instinto? Aí a gente fala, parece um animal. Por quê? Porque o animal é só instinto. Então o espírito precisa ser cultivado como um campo para que ele possa evoluir. Então o amor com letra maiúscula, é de essência divina, e todos, do primeiro ao último ser, tem no fundo do coração uma chamazinha, uma centelhazinha desse fogo sagrado. Por menos evoluído que uma pessoa seja, ela sempre devota uma afeição, às vezes a um animal, às vezes a outra determinada pessoa, às vezes até a um objeto. Por mais que a pessoa se esforce, gente, ela não consegue sufocar dentro dela o germenzinho do amor. Vai ter uma hora que o amor vai aparecer na vida dela. E esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Quanto mais moralizado, mais inteligente o ser for, com essas duas coisas é que o amor vai pouco a pouco se desenvolvendo, até que ele chega, num espaço, num patamar em que ele se torna um amor incondicional. E não é aquele amor que a pessoa ama por amar. Como é que Jesus nos amava? Incondicionalmente. Ele não exigia de nós nada, nunca exigiu de ninguém nada. Ele só pedia que as pessoas se amassem. E ele sabia que o amor dessas pessoas ainda era um amor incipiente, um amor de comecinho. Aquilo que eu chamo de um amorzinho, muito mequetrefe, Porque a gente só ama se o outro fizer aquilo que a gente quer e for do jeito que a gente quer. Não é nem um pouco incondicional. Há pessoas, que rejeitam o princípio da reencarnação, porque ele não aceita a ideia de que outras pessoas venham a partilhar das simpatias e do amor que ele tem. Então imagine meu filho nascer numa outra família, minha mulher numa outra encarnação casar com outra pessoa. Então eles repugnam a ideia da reencarnação. Mas para praticar a lei do amor, tal como Deus entende, será preciso aprender a amar a todos os irmãos indistintamente. Falar sobre nossa forma de amar e o amor universal, gente, é uma coisa até difícil. Por quê? Porque nós amamos tão pequeno que fica difícil entender o amor de Jesus e o amor de Deus por nós. Fica complicado. É algo que nós não temos condição ainda de entender. Jesus dizia: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E então, qual seria o limite da nossa relação ao próximo? A família? Uma seita? A religião? Não, é a humanidade inteira. E os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Quando os homens se amarem verdadeiramente, as pessoas se amarem verdadeiramente, não vai ter todo esse desespero, toda essa briga, toda essa luta, toda essa incompreensão que existe na Terra, tanto orgulho e tanto egoísmo. Os mais viciosos e os mais rebeldes se reformarão à medida que eles forem observando os benefícios resultantes da prática do preceito: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos seja ao alcance fazer-lhes. Essa é, resumidamente, a lei do amor de que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala.
E se as pessoas acham que nunca vão chegar a isso, basta lembrar lá no começo, como que nós éramos no começo lá nas cavernas e como nós somos hoje. A gente tem que evoluir, nem que a gente não queira. De qualquer jeito a gente vai reencarnando, tropeçando, levantando e vai indo, e cada vez nós estaremos melhor. Sabe por quê? Porque ninguém regride. Não existe jeito de regredir a evolução. Você evoluiu, você evoluiu. Você não regride naquilo que você já interiorizou, certo? Então, nós vamos progredindo pouco a pouco e vamos chegar lá à condição de anjos. Um dia nós estaremos no reino dos anjos e não no reino dos seres humanos. É o que eu tinha para passar hoje para vocês, tá? Vamos lá, o passo, gente? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibai Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Pense em Jesus pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre
acompanhe a todos. Então, gente, todo mundo tomou passe, vamos tomar água fluidificada, pensando que nela com muito carinho, para que ela possa auxiliar o nosso corpo físico e perispiritual. E vamos pedir também que vocês tomem cuidado, sabe? Porque nós temos livre-arbítrio, certo? Foi dado para a gente usar, então é para ver o que faz certo e o que faz errado. Então tomem cuidado com a Covid, certo? Porque ela ainda está matando uma média de 500 pessoas por dia. Não é pouca gente não, viu? E use máscara, álcool em gel, mantenha afastamento, tomem as vacinas direitinho, legal? E para que a gente possa, num futuro breve, estar junto de novo, legal? Um abraço para todo mundo e um beijão. Tchau, tchau.